Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu sou Gabriel Lotti, vou estar aqui apresentando sobre o artigo no mês de abril do projeto de extensão English Food, tá? Que aqui a gente vai fazer um estudo geral sobre os diversos temas de nutrição. Para esse mês, o nosso artigo ele vai abordar a alimentação, vai ser o artigo Alimentação e Nutrição, interface das políticas públicas do Sistema Único de Saúde, SUS, e da segurança alimentar e nutricional para a Agenda 2030. Aqui a gente vai ver a relação que a gente tem das políticas do SUS com os objetivos da Agenda 2030 da ONU, que visava conceber um desenvolvimento sustentável de todos os países envolvidos, tá bom? Nesse a gente vai abordar o que seria essa Agenda 2030 da ONU. Aqui a gente vai ter 17 temas principais, 17 objetivos. E dentro desses objetivos a gente vai ter diversos tópicos de desenvolvimento sustentável, tá bom? Aqui a gente vai abordar o ODS 2 e o ODS 3. Eles são os que são relacionados à nutrição. O ODS 2 ele fala da luta contra a fome na nutrição, enquanto o ODS 3 fala da garantia de saúde e bem-estar. Dentro desses planos mais amplos, a gente tem diversos objetivos e tópicos mais específicos. Então, o objetivo aqui é a gente poder relacionar quais políticas públicas nos últimos anos que estão tratando cada um dos objetivos que foram propostos dentro dessa política global da ONU. Quando a gente fala de política do SUS, é muito importante a gente pensar que, como um país subdesenvolvido, o Brasil tem uma grande dificuldade em, em ter uma sociedade igualitária. Então, o grande problema quando a gente pensa em alimentação e nutrição é realmente a insegurança alimentar e combate à fome. Aqui a gente vai fazer, o artigo faz uma análise mais qualitativa, mostrando quantidade de políticas que foram abordadas para cada tema. E a grande maioria, os temas com a maior número de políticas foram de combate à fome e insegurança alimentar. Quando você vai pensar em políticas de saúde, como aqui eu coloquei dois exemplos que estavam nos tópicos do ODS 3, que é mortalidade neonatal e doenças crônicas não transmissíveis, que são questões muito atrasadas no Brasil, doenças crônicas não transmissíveis sendo uma das principais causas de morte, a gente não vê uma ação sistemática governamental que possa atacar esses problemas. O foco principal é sempre na problemas de distribuição de renda, mas como a gente vai ver adiante, principalmente a partir do impacto da pandemia, que até hoje a gente não conseguiu superar completamente, mas mesmo antes, mesmo com todas esse esforço nesse sentido, a gente ainda não conseguiu superar esse problema. Quando a gente fala de pandemia, a gente não fala só de pessoas que não conseguem mais sair de casa e que por isso não conseguem buscar meios para alimentar as suas famílias. Óbvio que isso é um fator muito grande no caso de insegurança alimentar, da ODS 2, e os fatores econômicos relacionados à pandemia são muito importantes porque eles têm impacto na vida das pessoas até hoje. Mas o próprio fato de você ficar em casa, da falta de relação social, com a falta de interação com a sociedade, gera um grande número de pessoas que estão mais expostas a fatores de risco. Se a gente fala de sedentarismo, de tabagismo, uso de álcool, você se alimentar não tendo os nutrientes necessários, e esses hábitos muitas vezes não conseguiram ser mitigados até hoje, depois do final da pandemia. E aqui vem uma questão primordial que o artigo aponta, é que
por mais que a gente tenha isso qualitativamente, e a gente saiba desses problemas, existe ainda uma falta de indicadores que possam prover para a gente uma análise completa do real panorama de todos esses problemas. Então, é muito importante, além da abordagem mais prática desses problemas e do incentivo do investimento, que a gente tenha um maior número de indicadores de obtenção de dados para a gente poder ter um real panorama da situação. Obrigado por assistir.